Eu assisto a TV Osasco. 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 TV Osasco, feita por você. Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e trazemos hoje a professora Joana Carolina Doria Alves Sherry, que ela é da Faculdade Anhanguera, lá de Itapecerica da Serra, fez uma viagem para cá para contar para nós um pouco sobre empreendedorismo, um pouco da sua história. Ela que é formada, é bacharel em Ciências Econômicas, né, lá pela AMB Morumbi, e é pós-graduada em Gestão também Estratégica de Negócios e aluna do curso de Licenciatura de Matemática. Hoje coordena é coordenadora dos cursos de Tecnologia, né, em RH, Marketing, TI e outras coisitas mais, né, professora? Bom, daqui para frente eu vou tirar os títulos e vou chamar só de Joana, claro. Viu, Joana? Joana, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigada pela oportunidade. Legal, muito bom. Bom, você estava me contando, é de São Paulo mesmo, é do Taboão da Serra, né? Aqui próximo também, não é? Nasci no Taboão e moro em Itapecerica. Tá. E quando foi essa coisa do estudo, né, de ir para esse caminho da gestão empresarial, para esse caminho da ciência econômica? Quando é que pintou essa ideia, Joana? Eu terminei o ensino médio com 17 anos, me matriculei em Ciências Econômicas na Faculdade AMB Morumbi, não sabendo naquele momento se era a carreira que eu queria escolher. Uhum. Aí falei, bom, vou começar o curso, vamos ver como vai ficar. E eu fui me apaixonando, fui gostando. Uhum. Na época que eu fiz o curso eram de 5 anos. Terminei em 2002 a faculdade, 2004. E aí me apaixonei, fui trabalhar na área de bancos, trabalhei por 7 anos, uhum, né, em um grande banco, mas sempre tive muita vontade de ser professora. Eu tinha um sonho de ser professora. Em 2009, quando a Anhanguera chegou em Itapecerica, quando abriu, em março de 2009, eu fui contratada como professora. Aí eu falei, é aqui que eu gostaria de estar mesmo. Aí eu já não estava mais no banco, trabalhava em uma empresa, na época, uma farmacêutica, mas queria muito ser professora. Sim, sim, sim. E em 2012 eu assumi também a coordenação dos cursos e continuo na Anhanguera desde então. É interessante, né, porque nós falávamos um pouco antes de iniciar o programa e a professora, a Joana, ela dizia, mas eu não sou aquela empreendedora no conceito de empreendedor. Eu falei, não, é sim, né, porque hoje você ir atrás de uma carreira, você vencer as barreiras, é empreendedorismo puro, né? Você tem que traçar alguns objetivos, ter algumas metas a serem cumpridas, né? E ir atrás, com persistência. Então, é o perfil do empreendedor mesmo. Então, a professora Joana, ela inicia lá em 2009, praticamente junto com o início da faculdade. E lá em Itapecerica iniciou como a Anhanguera mesmo, direto, né? Como a Anhanguera mesmo. Nós abrimos as portas em 3 de março, eu entrei na primeira turma de administração no dia que a faculdade iniciou as atividades. E lá não pode se dizer que é uma faculdade pequena, são mais de 2.000 alunos. 2.000 alunos. Okay. Hoje nós temos 7 cursos de graduação acontecendo, uhum, e abrindo agora em 2017 mais 2 cursos de engenharia que são novos. Fora os cursos de pós-graduação e ensino à distância. Então, a gente tem crescido na quantidade de cursos desde 2009. Olha, a nossa região é uma região, eu digo a nossa porque inclui Osasco. Hoje, praticamente com as grandes metrópoles, é um processo de conurbação, né, que vai juntando uma cidade na outra. Você nem sabe mais onde inicia uma, onde termina a outra, né? E Osasco faz parte aí desse conglomerado de cidades. Mas Itapecerica, em especial, ela
traz gente, ela traz gente, a gente percebe que começa a atrair gente de outras cidades vizinhas, não é? Nós temos ali, perto de Itapecerica, alguns municípios que não têm faculdade. Então, a gente tem Embu-Guaçu, Embu das Artes, Juquitiba, São Lourenço. Na minha época de estudante, por exemplo, para a gente poder, tanto quem morava em Itapecerica ou nos municípios vizinhos, a gente tinha que percorrer bastante tempo para poder chegar na faculdade. Eu levava 1h30, 2 para estudar. Ou vinha ali no Morumbi, pela Raposo, ou vinha para São Paulo, para Osasco, pela Castelo, mas era uma viagem. Era uma viagem. A gente chegava Sim. muito tarde em casa. E aí, a facilidade de ter a Guaranhanguera localizada ali, né, porque é na região central, na avenida principal. Então, a gente tem muito aluno de Embu-Guaçu, muito aluno de São Lourenço, muito aluno de Juquitiba, porque é muito perto. A gente tem aluno de Cotia também, porque é mais perto, e para Itapecerica. Eu acabei fazendo grandes amizades em toda a região, o tempo que passei pela Associação Comercial e como vice-presidente da FACESP, que é da Federação das Associações, e a associação lá de Itapecerica fazia parte desse conjunto de associações que eu era responsável. E eu me lembro já da pujança que o município já começava a ganhar aí em 2009, 2010, dessa época que eu participava mais e realmente atraía, né? Atraía não só para a faculdade, mas para outros. O comércio também está melhorando, a cidade está melhorando muito, não? A gente tem, eu falo que foi meu projeto de faculdade, mais ou menos em 2002, 2003, a gente tinha um shopping em Itapecerica sendo construído, e na época o meu grupo escolheu falar de uma abertura de uma loja de CDs, dentro do shopping da Itapecerica. Esse shopping abriu em 2013 e 2014. Ele demorou muito tempo para ser inaugurado. Hoje a gente tem um shopping na cidade. E aí eu lembro, eu falei, nossa, meu projetinho lá da faculdade, da loja de CD, não existe mais, porque ninguém mais compra CD. Sim. Mas a gente já pensava no shopping, então a cidade tem crescido, né? A gente tem hoje um polo de entretenimento para os moradores que a gente não tinha antes. É legal. Olha, mas, bom, a gente fala da região aqui, nós que temos o nosso sinal hoje, a TV Osasco, assim como a RGO, chega em toda a região, inclusive lá em Itapecerica, talvez muitos dos nossos telespectadores estejam nos assistindo, com certeza estão, lá de Itapecerica mesmo, pela NET, no Canal 3. E você também pode, que está assistindo por outros meios, assistir em toda a região. São Osasco e mais 10 cidades, Carapicuíba, Itapevi, Barueri, toda essa região da Raposo Tavares e lá da Castelo Branco, inclusive iniciando lá por Itapecerica da Serra. Aí vem por Vargem Grande, vem Cotia, Embu das Artes, Taboão. Todas essas cidades recebem o nosso sinal pelo Canal 3, é uma alegria. Ou também pelo www.tvosasco.com.br, além de todas as TVs comunitárias do estado de São Paulo pela ACESP. Momento que eu agradeço aos parceiros que retransmitem o nosso programa e mando sempre abraços especiais aí. Cada programa a gente acaba abraçando alguém de alguma região. Hoje eu queria mandar um abraço especial para a Isila, lá de Peruíbe, para o Christian, que foi eleito, inclusive, vereador lá da cidade em Peruíbe. Um grande abraço para Peruíbe, um grande abraço para o Paquito, lá de Jaú, para o Fernando Mauro, de Guarulhos, enfim, muita gente nos assiste e a gente fica muito contente com isso. Agora, nós vamos voltar aqui para o foco do programa, que é empreendedorismo, falando com a professora Joana. Eu queria que ela desse conceitualmente, lá quando você dá a sua aula, nos seus cursos, o empreendedorismo faz parte da grade, né? Conceitualmente, o que é o empreendedorismo? O que é o empreendedorismo? Nós vimos o empreendedorismo antes somente como a nova ideia, eu preciso de um projeto novo, inovador, aquilo que ninguém fez. Hoje a gente pode observar cada vez mais o empreendedorismo como uma destruição criadora. Eu posso ter um projeto ou uma ideia que já exista, mas que eu posso modificá-la, ou que eu posso adaptá-la, ou que eu posso fazê-la parte do meu dia a dia. Então, o empreendedorismo não é só ter a ideia genial,
né? Aquela ideia que vai me fazer ser um empreendedor de sucesso, ganhar muito dinheiro. Não é isso. O empreendedorismo são algumas modificações também naquilo que já existe. Então, a gente pode falar que o empreendedor, ele é a pessoa que está disposta a assumir riscos, né? Ele precisa de algumas habilidades, de algumas competências, mas que ele tem um sonho, ele tem uma ideia, mas que ele está pronto para assumir o risco para tirar essa ideia do papel. Então, ele vai inovar de alguma forma. Ele precisa também dessa coragem, ele precisa também de alguns parâmetros para realizar essa ideia. Ele precisa de planejamento. Então, ele precisa saber que ele precisa planejar. Não que o empreendedor não possa existir sem planejamento. Ele pode até tentar, ele pode até obter algum tipo de sucesso, mas o planejamento é muito importante dentro do empreendedorismo. Olha, nós fazemos sempre questão de falar sobre o assunto e de perguntar para cada entrevistado o que é o empreendedorismo na sua visão, mas até para tirar um pouco de quebrar um pouco do paradigma e às vezes tirar até aquele estigma do empreendedor como um grande cara de sucesso. Não, o empreendedorismo e o empreendedor, eles estão em todas as áreas do conhecimento. Nós temos, no caso, a professora, como já tivemos aqui médicos, já tivemos políticos, até políticos nós tivemos, não leve a mal, mas com o perdão da palavra, o político hoje está meio em baixa, né? Mas tivemos aí gente de todo tipo, falamos com o professor Mário Cortella, falamos com governadores. Então, em cada área do conhecimento humano tem empreendedorismo. E tem, assim, do pequeno empreendedor, aquele camarada que tinha só uma máquina fotográfica e tirava fotos, e aí acabou fazendo um grande estúdio, como profissionais, aí, donos de empresas com muitos funcionários. Agora, na área de educação, também é um grande... você consegue fazer esse link do empreendedor lá com o professor, com as pessoas que fazem parte da faculdade? Porque, por exemplo, para quem está pensando a faculdade levar uma outra unidade, tem que ser um grande empreendedor, estudar o mercado. É dessa forma que vocês veem? Sim, a gente pode dizer que para um empreendedor obter sucesso, ele precisa do planejamento. Então, o plano de negócios é muito importante dentro do processo empreendedor. Então, a análise de mercado, a análise do consumidor, de quem vai ser o seu consumidor, pensar no preço. E quando os nossos alunos, dentro de sala de aula, tem a disciplina de empreendedorismo, a gente trabalha primeiro com o conceito de empreendedorismo, quais as habilidades, quais as competências, que o empreendedor ele não nasce pronto. Lógico que a gente sabe que existem pessoas que têm maiores facilidades para empreender, outras não, mas nem por isso ela não vai ser empreendedora. Então, a partir daí, a gente tem algumas premissas. Vamos montar o plano de negócios, vamos trabalhar tudo isso, vamos colocar no papel as nossas ideias. E aí você consegue fazer com que os alunos exercitem essas habilidades, com que eles consigam colocar no papel o que é necessário para criar um novo empreendimento, ou para fazer uma mudança, ou para gerir o empreendimento que já exista. Por exemplo. Bem. Professora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos voltar já. Para você que está nos acompanhando, estamos falando com a professora, coordenadora da área de gestão empresarial, de TI, marketing da faculdade Anhanguera, lá de Itapecerica da Serra, a Joana Carolina. Então, daqui a pouquinho nós voltamos com mais um bloco do Invista Aprendendo com Quem Faz. Não saia daí. Voltamos com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com a professora Joana Carolina, que é da faculdade lá de Itapecerica da Serra, faculdade em Anhanguera, coordenadora
de vários cursos, inclusive tem na grade desses cursos o curso de empreendedorismo. Então, hoje é um programa bem didático para a gente falar o que é empreendedorismo. E eu queria falar também que você desse o seu conceito, qual é o perfil do empreendedor, pelo conceito acadêmico. Bom, é a pessoa que tem capacidade de assumir riscos, é aquela pessoa que consegue colocar as ideias só no papel, só do pensamento em prática, é a pessoa que deseja buscar, que tem vontade de crescer, né? A pessoa que tem vontade de ajudar o próximo, porque o empreendedorismo não necessariamente ele visa só o lado financeiro. Então, você pode também empreender para o social. É uma pessoa que tem vontade sempre de conhecer o novo, de aprender um pouquinho mais. E assim, você consegue ensinar? Isso daí será que é um mito, né? Porque a pessoa tem o dom de ser empreendedor? Acho que não. Na minha visão, treinamento, vamos dizer, cultura formal, cultura também que você tem da sociedade, tudo isso vai contribuindo para você se transformar no empreendedor. A pergunta é, você consegue ensinar empreendedorismo? Algumas pessoas têm algumas características que fazem com que ele possa ser um empreendedor, sem, por exemplo, estudar para isso, sem conhecer a teoria. Mas o empreendedor ele não nasce sendo empreendedor, necessariamente. Ele pode aprender algumas habilidades, algumas competências, ele pode estudar, né? Então, quando a gente fala que ser empreendedor é buscar as ideias, é sempre estudar, é sempre se atualizar, então a pessoa é capaz de adquirir algumas habilidades, sim, algumas competências, e a partir disso é capaz de pensar em novas formas de fazer, em novas formas de construir. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia que eu nem sabia que eu ia ser empreendedora, mas eu tenho uma ideia bem legal de um produto novo, ou de uma forma de apresentação de um produto já existente. É ser empreendedor. A pessoa muitas vezes nem sabe que é empreendedorismo. Então, eu vejo que não necessariamente você precisa nascer com aquilo. Não é um dom que algumas pessoas têm e outras não têm. Mesmo que algumas pessoas tenham um pouco mais de facilidade, mas com estudo, com dedicação, com persistência, as pessoas conseguem trazer algumas características para a sua personalidade e aí ir se transformando, né, no empreendedor. Não necessariamente só, como você disse, muito bem colocado, não só na parte financeira, né? Tem empreendedorismo na parte social, na parte espiritual, em todos os ramos do conhecimento humano. Sim, é importante que a pessoa saiba que a necessidade do próximo. Então, quando você consegue verificar a necessidade do próximo, você pode ajudá-lo de uma forma que ele nunca tinha sido ajudado. Então, você pode fazer uma ação social, por exemplo, dentro da própria faculdade. A gente costuma ter algumas ações sociais. Então, a gente faz ação social de doação de roupa, alimento, doação de sangue. Então, os alunos participam dessas doações. E aí é uma nova forma de fazer, uma nova forma de ajudar o próximo. Pois é. Então, não necessariamente eu preciso nascer sabendo que eu preciso ajudar a pessoa que precisa de doação de sangue ou a pessoa que precisa de uma doação de alimentos. Professora, e os alunos entendem isso? Porque ele está lá num curso. Pelo que eu entendi, vocês até estimulam ações como essa doação de sangue, como uma ação empreendedora, e o não é? Não pode se deixar de reconhecer que é. Mas os alunos entendem, ele está lá num curso, e aí eu vou fazer uma ação, o que tem a ver com o meu curso? Os alunos conseguem captar essa minúcia do curso? A gente acaba se surpreendendo pela motivação dos alunos nas nossas ações, né? Em setembro, nós tivemos uma ação num parque, ali perto de Itapecerica, o Parque Riso, que fica no Embu, de ação de responsabilidade social e ambiental, com os cursos de tecnologia, mas o curso de pedagogia. E aí a gente ficou surpresa com o trabalho que os alunos fizeram. Então, eles se uniformizaram com camisetas falando, eles fizeram panfletos, eles fizeram brinquedos recicláveis, eles mobilizaram as pessoas que estavam no parque a participarem daquela ação. Então, era uma ação proposta para falar de responsabilidade social e ambiental,
né, com os alunos de alguns cursos da nossa unidade, onde os alunos sozinhos se mobilizaram. Nós, enquanto professores, nós cuidávamos para que eles entendessem a proposta, mas deixamos com que eles pudessem trabalhar. E eles fizeram um trabalho muito legal, visando o público dali do parque. Então, a gente acaba se surpreendendo em como os alunos participam. Então, a gente fez uma doação, ano passado, de lenços de cabeça, para doar no ICESP, no Instituto do Câncer de São Paulo. Sim, sim. Ali perto do cemitério do Araçá. E os alunos se mobilizaram. A gente teve mais de 180 lenços doados para levar para o ICESP. Então, a gente fica surpreso em quanto eles conseguem se mobilizar quando a gente explica para onde vai, quando a gente conscientiza da importância das doações. É interessante, me causa até um pouco de curiosidade, qual é a dinâmica lá dentro de sala de aula, como é que é ensinado, como é que é dado como é passado, como é transmitido esse conhecimento ao aluno de um curso de empreendedorismo. Qual a dinâmica? Como é que é? Só em sala de aula? Você está dizendo que não, em partes. Mas lá dentro da sala, o que acontece? Como é feito? A gente tem a parte teórica, sim. A gente tem toda a montagem de um plano de negócios. Então, o aluno entende toda a parte teórica, toda a parte sistemática de ser um empreendedor, mas a gente também tem a parte prática. A disciplina costuma encerrar-se com uma feira de empreendedorismo, onde os alunos trazem, em grupos, algumas ideias do que é ser empreendedor. Então, a gente tem a criação de produtos, serviços diferenciados, que não existam, ou que são adaptados, que foram feitos de alguma outra forma. Em 2010, a gente teve um grupo de alunas que se incomodava de ir trabalhar de salto e passar por uma avenida esburacada, e fez um trabalho de cortar o salto da sandália, transformar numa rasteirinha e pedir para o sapateiro fazer um ajuste com velcro na sandália para que elas pudessem, ao chegar no trabalho, colocar o salto. Hoje é um produto que existe, mas lá em 2010 eu achei fantástico das alunas terem feito. Sim. Hoje é um produto que existe, a gente já vê propaganda desse produto, principalmente pelas redes sociais. Então, os alunos colocam na prática ali uma forma diferenciada de fazer. Né? Então, eles criam seus projetos, a gente fotografa, a gente avalia os alunos pela criatividade, pela parte teórica que eles fizeram antes, então, plano de negócios, e pelaquilo que eles conseguiram desenvolver. Entendo. Professora, não há, dentre os alunos, uma dúvida constante, que eu imagino que deva haver em algum momento, entre o ser empreendedor e ser empresário. É diferente você formar uma pessoa para ela ser empreendedora e dela para ela ser empresária. Tem uma minúcia nessa, tem uma pequena, um filigrama aí que é diferente uma coisa da outra, né? Sim, eles têm dúvidas. Primeiro, quando a gente fala em empreendedorismo, eles, no início, já se imaginam um grande empreendedor de sucesso, que vai se transformar no grande empresário, necessariamente, e vai ser a pessoa que vai ganhar muito dinheiro, porque vai ter uma ideia fantástica. E nem sempre ele vai ter essa ideia fantástica, nem sempre ele vai ter sucesso no primeiro empreendimento, ele não vai criar um novo produto, um novo serviço e vai obter o sucesso automaticamente. Ele pode fracassar na primeira vez, ter que fazer uma segunda vez, ter que mudar a ideia dele, transformar a ideia dele. Eu vejo o empreendedor, primeiramente, como um sonhador. Primeiro, ele tem um sonho, né? Para depois ele vai concretizar esse sonho. Então, ele não está visando, lógico que ele visa o lucro, ele quer o dinheiro no bolso dele, muitas vezes ele vai viver daquele novo empreendimento, mas ele é um sonhador primeiro. O empresário, ele tá ali, ele está visando o lucro, né? Ele quer alcançar o sucesso, e o empreendedor ele tem sempre a história de a minha ideia, o meu projeto, eu vou tentar fazer esse projeto. E o sonho é muito importante para o empreendedor. Então, não necessariamente o empreendedor vai ser o empresário de sucesso, ou vai ser o que vai ter a grande ideia e que vai ter o maior lucro possível. Porque o empreendedor, ele não é só o grande empresário. O empreendedor também é a pessoa que está ali na porta da nossa faculdade, ou na porta de qualquer outra faculdade, que decidiu, por exemplo, por uma necessidade, vender cachorro-quente. Ele também é um empreendedor. E não necessariamente ele vai ser o empresário de grande sucesso. Eu acho que
o inverso também é verdadeiro, né? Nem todo empresário é empreendedor, né? Às vezes você tem uma situação de família onde você acaba Você vai gerir a estando empresário, vai fazer a gestão da empresa, é o empresário, mas não tem aquela dinâmica o empreendedor é um maluco por excelência, né? Costumo brincar, né? Porque você falou de sonho e o Monteiro Lobato já dizia, né? Que no início tudo é sonho ou loucura, né? Mas tantos sonhos já foram realizados e já aconteceram que a gente não tem direito e nem pode duvidar de nenhum deles, né? Então, o empresário, o empreendedor, aliás, ele é um grande sonhador, realmente. Agora, olha, nós já estamos encaminhando para o finalzinho do nosso programa e aqui eu tenho uma consideração para fazer e até você me mandou alguma coisa, um case Brasil, né? Empreendedor por necessidade. Queria que você comentasse. O empreendedor por necessidade é justamente a pessoa que ontem era empregado, com carteira assinada, que tinha toda a estabilidade que sonhou para a vida e que, de repente, se vê desempregado. Hoje, a gente tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, que muitas vezes vêm no empreendedorismo, que eu chamo de necessidade. Então, o ser um empreendedor, o montar a barraquinha de cachorro-quente, o ir para a porta da faculdade, vender pipoca na porta da igreja, fazer artesanato em casa, até para ficar com os filhos, faz com que as pessoas se tornem empreendedoras. Por necessidade, porque eu já não tenho mais a carteira de trabalho assinada, eu já não tenho mais o emprego fixo. Então, é uma forma de ganhar dinheiro com aquilo que eu sei fazer. Então, muitas vezes, o empreendedor por necessidade não fez o plano de negócios, não fez todo o planejamento. Mas, ali naquele momento, o que ele sabia fazer? Eu sei fazer bolo, então eu vou vender bolo. Ou eu sei trabalhar com produtos personalizados para festas infantis, então é aquilo que eu vou fazer para sustentar minha família. Ou eu sei fazer maquiagem, aí eu vou Você fazer a maquiadora no final de semana, enfim. E vai, não necessariamente tem que ser aquele negócio estanque. O brasileiro, nós somos muito criativos. O que nos mata é esse bendito jeitinho, né, que vai levando a gente, às vezes, para outros caminhos, e nós estamos vendo, uma crítica ao momento que nós passamos, né, de tanta lamúria pelas coisas que estão acontecendo por conta desse câncer social que é a corrupção. A corrupção, ao meu ver, é o grande câncer social aí que nós temos nos nossos tempos. E aí nós podemos ir tirando isso de forma, começando a estacionar o carro direitinho, começando a não ter aquele ímpeto de convencer alguém mediante a dar uma graninha. Eu acho que a gente pode ir se moldando, fazer um país melhor, mais decente, menos corrupto, a partir de nós mesmos. Mas, professora, nós chegamos aí ao final do nosso programa. Eu queria deixar aí os instantes finais para suas considerações. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre empreendedorismo, principalmente quando a gente fala do Caso Brasil, que para mim é o que a gente consegue conversar muito mais com o aluno e explicar que não é só o grande negócio que é o empreendedorismo. Sim. Então, que muitas vezes o que ele sabe fazer, ele trabalha com fotografia, é ser empreendedor também. Sim, com certeza. Então, é importante com que a gente consiga chegar no nosso aluno, com que a gente consiga falar com as pessoas e explicar que o empreendedorismo não é tudo fabuloso, tudo muito grande. Pode ser o comecinho de uma carreira de sucesso. Muito bom. Obrigado, professora. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus que nos permite estar aqui falando com você e levando sempre um pouco de coisas boas e empreendedorismo aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver nos assistindo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.